Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Diálogos Teológicos, um programa sobre literatura, Bíblia e fogo. No programa de hoje nós vamos falar a respeito de vocação, chamado, seu ministério. Vamos ter essa conversa à luz da Palavra de Deus. Você está nos Diálogos Teológicos, aqui à minha direita, o Bruno. A paz do Senhor a todos. Mike. Paz do Senhor a todos. Alexandre. Paz do Senhor, meus irmãos. E nós vamos começar a nossa conversa a partir de agora. Estamos preparando-nos para servir ao Senhor Jesus Cristo, quer você tenha muito tempo de igreja, quer você seja um novo convertido, sempre surgem algumas questões no nosso coração com relação àquilo que nós vamos fazer para servir a Cristo. Qual será o nosso chamado? Qual será a nossa vocação? Qual será o ministério para o qual Deus nos tem chamado, comissionado, vocacionado? Essa vai ser a nossa conversa de hoje no nosso programa Diálogos Teológicos. E para começar, como nós sempre fazemos, vamos recorrer ao texto bíblico para saber dali alguma instrução que a Bíblia tenha para nos dar. Bom, Alexandre. Bom, a carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, 11 e 12, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Começando por esse texto que o irmão Alexandre leu, eu gostaria de que pudéssemos começar dizendo o seguinte: há uma lista de atividades aí. Você pode repetir para nós? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Isso. Aí a minha pergunta é a seguinte: nesse versículo não aparece, por exemplo, professor de escola dominical. Quer dizer que não haja um chamamento para professor de escola dominical? Nesse texto não aparece, por exemplo, a função pastor-presidente. Quer dizer que nós, quando desempenhamos a função de pastor-presidente, estamos fora daquilo que a Bíblia diz? Existe limite para aquilo que se pode chamar de vocação? Existe alguma coisa feita na igreja a título de vocação ministerial ou espiritual e que não se enquadra na Bíblia Sagrada? Vocês entenderam a pergunta? Então, se você entendeu, comece a responder. Eu entendi no sentido assim, eu ouvi tudo. Entendi todas as palavras que você falou aí. Cada palavra. Mas olha, é uma pergunta boa. Me ocorreu agora, irmão. Rapaz. Porque se a gente for pegar, por exemplo, uma irmã do ciclo da oração. Não tem aí. Não tem. Aí essa irmã não exerce nenhuma atividade dessa. Porém, a irmã tem um dom para falar de Jesus com quem ela vê. Na fila do banco, em qualquer lugar que ela vai, ela fala e ganha almas. Como que ela se encaixaria aqui? Pois é. Uma irmã que às vezes é tímida, não consegue falar com ninguém, ou um irmão talvez, né? Mas quando aquele irmão bota o joelho para orar, ele ora e lembra de todo mundo da igreja. Isso também não é um dom? Não é um chamado? Uma vocação? Não é uma vocação? E aí? Eu penso que o ponto de partida é a gente pensar na questão do chamado universal, né? Que todos nós temos, aquele que é o de pregar o evangelho. O ID é para todos, independente aí de vocações específicas. Cada um tem um propósito de pregar o evangelho. Então eu penso que quando essa irmã que é do ciclo de oração, por mais que a função ciclo de oração, dirigente do ciclo de oração não tenha aqui nessa lista, ela está cumprindo um chamado que é um chamado universal, que é o de pregar o evangelho. Então eu acho que primeiro a gente tem que ir por esse caminho, sabe, do chamado universal que todos nós temos. Aí eu penso que, tendo essa concepção do chamado universal, cada um desenvolve esse chamado universal de uma forma, sabe? Quer seja pelo ensino, quer seja pelo o evangelista, quer seja o doutor. Eu acho que os dois estão em relação constante, o chamado universal e o chamado específico. Pelo menos eu penso assim. Uma vez que Deus nos salvou, por intermédio da sua graça, por que já nos levou logo?
Por que ele nos deixa aqui? Sim. Qual partindo do chamado universal, por que ele me salvou? Né? Ele chamou todos nós para a salvação, lógico. Isso. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo e aceitar Jesus. Mas qual o sentido disso? Por que ele já não nos leva logo, nos deixa aqui? Então, acho que o chamado, e a vocação nisso que o Marco está falando, um chamado para servir. Um chamado para você, como nós falamos aqui, aperfeiçoar o corpo da igreja, né? Efésios 4:12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Isso. para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento e edificação. Para isso que ficamos. Não morremos logo depois que aceitamos Jesus. Para servir, edificando e aperfeiçoando O corpo de Cristo. Eu acho que Paulo resume bem isso lá em Filipenses, né? No capítulo 2 ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E em todas as cartas de Paulo tem uma característica que ele deixa muito nítido, em algumas cartas é explícito e outras não. Que é o fato dele ser um imitador de Cristo para as pessoas poderem imitar ele porque ele imita Cristo. E não porque ele é um homem muito bom, mas porque ele imita Cristo. Eu acho que o princípio do chamado é esse, a gente se parecer com Jesus a cada dia mais, que é o aperfeiçoamento. Essa lista que o Alexandre leu para nós, ela não esgota os trabalhos que podem ser feitos. Ela os classifica, mas ela não os esgota. Sim. Então, se estou armando o círculo da oração, não existe aí círculo de oração. Mas o fato de não estar aí não quer dizer que o trabalho não exista. Ele está classificado aí dentro. Será que qualquer coisa colocada como sendo ministério de fato é? Há um limite para isso? E esse limite, volto a dizer, não é a lista. O limite é a capacidade de classificar o trabalho dentro da lista. Tudo que se faz na igreja hoje é para edificação do corpo? Eu penso que se a gente for pegar o texto aqui como parâmetro para classificar, esse tipo de atividade não teria margem aqui dentro. Não edifica o corpo. Não, dentro da classificação do texto aqui, onde que a gente encaixaria? O ministério de dança aqui entre os evangelistas não daria certo, né? Dentro do texto aqui, a gente não consegue encaixar esses ministérios. E eu acho que isso é um perigo que corre, porque tudo que é Departamentalizado. Ixi, não vou falar isso aí não. Tudo que tem o nome de departamento na igreja, geralmente vai para esse caminho de ter um ministério. É quase que uma febre, né? Mas se for pegar pelo texto aqui, não creio que haja margem, não. Então nós não devemos sair por aí cedendo a todo tipo de inovação pretensamente ministerial, porque talvez essas inovações não possam ser classificadas dentro dessa lista aí. Elas não se enquadrem nessa classe de atividades que edificam e aperfeiçoam o corpo. Então, as vocações que vamos tratar aqui são aquelas que de fato contribuem para edificar o corpo e para aperfeiçoar a cada um de nós. Amém? Amém. Eu acho que se a gente pegar os exemplos mais comuns que a gente tem na igreja, por exemplo, um ministério de louvor. O pessoal conduz a igreja a adorar a Deus. A pregação expõe a palavra de Deus à igreja. Então essas duas coisas estão trazendo Cristo para o centro. Quando qualquer coisa que é feita na igreja ou em nome de Deus que não traga Cristo para o centro, ela tem que ser descartada. Desviou a atenção de Jesus. Tem que sair. Não é uma vocação. Não é vocação ministerial. Pode ser até artística, mas não é ministerial. Muito bem. Bom, definidos os parâmetros, porque isso foi o que nós fizemos aqui, definir o parâmetro do que é essa vocação, do que é esse ministério a respeito do qual vamos falar. Então, vamos começar falando, então, de que maneira alguém pode descobrir para o que é vocacionado. Quem é mais novo? Você ou o Bruno? Eu. Você? Então, Mike, você como a ovelhinha mais nova. Ovelhinha. Você está uma ovelha cevada, né? Robusta. Você como a ovelhinha mais nova aqui, você já sabe qual é a sua vocação? Nossa, essa pergunta acho que era mais fácil eu ter falado assim, como tentar descobrir, né? Do que... E como você está tentando descobrir sua vocação?
Pra mim, assim, não tô falando. Eu acho que a gente não pode colocar a experiência como doutrina. Cada uma Ótimo. tem a Isso. sua experiência. Então, na minha experiência pessoal, eu penso que um meio de você descobrir sua vocação é se envolvendo na igreja. Uhum. Não tem. Eu Assim, concordo. não tem outro, pelo menos para mim, vou dizer que não teve outro caminho que eu pudesse seguir. Somente hoje, num tempo que muita gente recebe vocação, né? Não procura descobrir, recebe do pai, como se fosse algo hereditário. Isso não é hereditário. Vocação não se passa se passa se Deus quiser que passe, mas não é hereditário. Você não pode pôr a mão na cabeça do seu filho ou do seu sobrinho e dizer, você será como eu. Filho de pastor não é pastorzinho. Filho de pastor não é pastor, é isso que a gente está querendo dizer. Então, uma forma de alcançar o entendimento vocacional é convivência no Sim. corpo, é fazer parte do corpo. E eu gosto do texto de Atos 13, que diz que na igreja, e interessante que está em letras garrafais aqui, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, e Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, ou servindo ao Senhor aonde? Na igreja, né? Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso foi durante o trabalho, Durante o serviço. Então eu não penso que, para mim, O Mike foi buscar no grego, hein? Foi no... Ou seja, Deus não chama desocupado, Deus né? não chama desocupado. Rapaz, Quem mandou muito largar bom. na rede? Alexandre, como você tem confirmado o seu chamado? Além da convivência, algo mais... Aliás, não é da convivência, né? Da vivência no corpo. Eu acho que Algo mais? Isso que o Mike falou é muito, muito importante. Eu digo pela minha experiência também. No começo de tudo, eu não gostava de pessoas. Sério. Não gostava de conviver com pessoas, não gostava de conversar. Não gostava. Tanto é que quando eu fui buscar uma formação, eu fui para a ciência da computação, para ficar atrás do computador. Para não lidar com gente. Para não lidar com gente. Atender telefone, falar com as pessoas. Eu não tinha esse dom para isso. Mas com o envolvimento com a igreja, com o envolvimento com os trabalhos, com o envolvimento com as pessoas, Deus vai nos dando esta capacidade da gente conseguir lidar com isso. Né? E chegou num momento que a gente na igreja fazia quase tudo. Mas eu não digo assim que eu não sentia prazer nisso porque eu não gostava de lidar com gente. Pelo contrário, sentia muito prazer porque eu sabia que Deus estava me usando para alguma coisa, independente daquilo que eu diria no meu coração que eu gostava ou não, né? Então, com o serviço, com o trabalho, a gente fui me adaptando mais. Eu continuo muito tímido. Tanto é que quando eu estou numa roda com pessoas conversando, eu sou o que menos fala. Porque eu sou muito tímido, eu não consigo desenvolver essa fala com as pessoas, né? Mas quando eu estou sozinho com alguém e começo a conversar, parece que as coisas desenrolam um pouco, né? Agora, respondendo a pergunta do pastor, como que eu sei que Deus me chamou para um trabalho, por exemplo, de pastor, de dirigente, de apacentar conduzir um ovelhas? rebanho. Exatamente. Eu estava comentando até esses dias atrás com um amigo, né? Envolvendo em todos os trabalhos, fazendo tudo com muita dedicação, né? Se entregando ao trabalho na igreja. O meu primeiro pastor virou para mim e falou assim: você vai dirigir uma congregação. Eu fiz que nem Sara ri, né? Imagina, dirigir congregação. Eu nunca. Pastor sai. Eu dizia isso por causa disso mesmo que eu tinha em mim, sabe? Não gosto de me dar com pessoas, né? Poxa, ter que ouvir os problemas, eu não sei o que falar, eu não sei como fazer, né? Meu segundo pastor falou a mesma coisa. Meu terceiro pastor falou a mesma coisa. Os 3 pastores falaram a mesma coisa. Foi quando o ministério me chamou e me fez um convite para isso. Então, primeiro, para eu saber qual que é o meu chamado. Eu tenho certeza hoje que o meu chamado é para isso, mas a certeza que eu tenho veio de quem? Da confirmação da igreja. O corpo me confirmou isso. A igreja confirmou isso em mim. Entendeu? Hoje eu faço isso com muito prazer. Eu amo fazer isso. Eu amo estar no meio das pessoas. Eu amo estar junto dentro da igreja. Eu amo o ambiente da igreja. Né? E muitas das vezes acontece algumas coisas e se eu não tenho certeza que Deus me chamou e me vocacionou para aquilo,
Eu falo, o que eu estou fazendo aqui? Uhum. Mas aí a gente respira, a gente, né, para um pouquinho e Deus fala assim, foi você que eu mandei. Então aí Deus vai nos dando a sabedoria. E aí aquele serviço que a gente fazia lá atrás começa a ser, aparecer, sabe? E aí quando eu vou falar com alguém, quando eu vou aconselhar alguém, quando eu vou falar com alguém, eu vou lembrando daquilo que eu fazia, daquilo que meus pastores me orientavam, daquilo que eu errava, daquilo que eu acertava, né? Então a confirmação vem da igreja. Se você quer descobrir qual que é o chamado de Deus para a sua vida, tem que trabalhar. Uhum. Tem que fazer, tem que se envolver. E a igreja vai confirmar. Eu acho que o ministério confirma aonde quer que você vai, né? E aí você tem que ter essa convicção para quê? Para quando chegar as coisas, não achar que é só prazer. Porque ser chamado por Deus não é só ter coisas boas. Não é só prazer, não é só satisfação pessoal. É satisfação disso daqui, né? Trabalhar para o aperfeiçoamento dos santos. Bruno, como você tem descoberto, confirmado sua vocação? Eu acho que é tudo isso que o Alexandre falou, é o estar envolvido na igreja, e a partir do envolvimento com a igreja, a própria igreja começa... Não é espaço a palavra que seria mais certa, mas a igreja reconhece aquilo que você tem feito, e isso desperta mais em você. Eu vejo por mim, a partir do momento que eu me envolvi mais com a igreja, eu comecei a perceber que o que eu mais gosto não é a música. Eu fui músico na igreja por muito tempo, mas é a escola dominical. Então, o meu envolvimento na igreja, estar na igreja envolvido com todas as atividades que eu estava, que eu fui percebendo que aonde eu tenho mais aptidão para estar é na escola dominical. Então aqui nós já temos um terceiro elemento: convivência, o senso de utilidade, ser usado na igreja. Alexandre, você vai. Estamos sentindo que você é útil para isso. E também uma questão de aptidão. Para esses três elementos, se forem bastante bem percebidos por cada crente, podem levar cada um de nós a entender, reconhecer e receber a confirmação daquilo para o qual está sendo chamado. Sim, porque a gente tem que reconhecer que nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser cantor. Ele mesmo deu uns para isso, aquilo outro. E eu penso que até um quarto elemento é a questão do esforço, né? De quando você recebe uma responsabilidade. Porque eu me lembro que comecei a dar aula na escola dominical, eu era adolescente, dava aula para os jovens. Eu tinha 17, a sala era de 18 para cima. E aí foi algo assim, porque eu sempre fui muito... Eu era um adolescente difícil, porque eu não gostava... Eu vi um negócio errado do conjunto, eu saía fora, né? E aí, ó, linda, não dá, do jeito que tá aí não dá. Aí eu ia caçar o que fazer em outro conjunto. Fui para os jovens, assim, bem cedo, né? E aí eu me lembro de um dia que um professor falou assim para mim, Mike, ele falou no sábado de manhã, a aula era domingo. Olha, amanhã não estarei na escola dominical, você pode dar aula? Na hora eu falei sim, na hora. Então, e aí eu lembro que eu passei o sábado, a noite toda de madrugada, para dar aula na escola dominical. Aí naquele dia o superintendente foi na sala dos jovens, e ele viu que eu estava dando aula lá, e a partir dali foi o convite. E aí após isso aí, a gente tem que se esforçar para alimentar esse chamado, sabe? E aí, se é no ensino, você precisa se esforçar, ter um esforço de buscar conhecer mais, ler mais, estudar mais, se esforçar. Então, além da aptidão assim de vocação, tem aquela aptidão que você tem que desenvolver, sabe? As habilidades necessárias. Vocação não tem a ver com prazer, tem a ver com tolerância. Aquilo que a gente faz por prazer é diversão, é passatempo. Agora, a vocação significa que você está preparado para tolerar o peso daquela atividade. Você tem que ter certeza do seu chamado. Se você não tiver certeza, você não tolera o peso. Eu não acho que seja excesso de otimismo meu afirmar que todo trabalho ministerial desempenhado tem dá ao nosso coração um certo prazer, uma certa satisfação, um estado de gozo espiritual. Dá. E ninguém tem problema em viver essa satisfação, em experimentar desse gozo, pelo contrário. Mas todo trabalho ministerial, além disso, também tem ônus.
requer de cada um de nós um preparo específico, uma dedicação específica. E aí, meu irmão, se você não está equipado para tolerar o peso do ônus, então certamente você não é vocacionado para aquilo. Algumas pessoas se arrepiam só de ver a espessura de algum livro de leitura obrigatória para se preparar para uma aula. Então, quem não gosta de ler não pode ser professor, não gosta de estudar a Bíblia não pode pregar. É isso mesmo. Não é uma questão de ser tímido ou não, mas se não ama as ovelhas, não pode ser um pastor. Porque pastor tímido eu conheço um monte, mas não conheço nenhum pastor de verdade que não ame. Então, se você tinha alguma timidez, não significava que você não tivesse amor pelas ovelhas, né? Então, aí está, é suportar o peso do chamado. É um bom indício de que você está ou não preparado para aquilo, foi ou não vocacionado para aquilo. Sim. Agora, eu sempre, todas as vezes que eu falava sobre isso na igreja, as pessoas me perguntavam, eu sempre frisava algo assim: ao invés de eu ficar pensando lá na frente, qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou para fazer o quê? Eu sempre dizia assim, o nosso chamado é para agora. Para que eu fui chamado agora? Agora eu fui chamado para dar uma aula na escola dominical. Então eu vou desempenhar esse chamado da melhor forma possível. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou atrás de subsídio. Eu fui chamado hoje para quê? Para ser porteiro da igreja. Então eu vou tomar conta da porta da igreja, eu vou fazer o meu serviço da melhor forma possível. Hoje eu fui chamado para quê? Para trazer uma palavra. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer isso. Então, não só pensar no chamado lá na frente, mas o pensar no dia de agora, para hoje. Jesus te chamou para fazer o que hoje? Hoje Jesus me chamou para fazer tal coisa. Então, eu vou me esforçar para fazer a melhor forma possível. E é dessa forma, fazendo o melhor possível no presente, no agora, a gente vai começar a desenvolver um trabalho lá na frente. Nós vamos fazer a pergunta para o nosso consultor, mas antes, o irmão Mike tem um recado, um convite para você, uma provocação. Meus irmãos, é muito importante que vocês aí, enquanto participam do nosso programa, interajam conosco. Então, mande a sua pergunta, compartilhe esse vídeo, marque alguém aí que está em dúvida sobre a vocação, sobre o chamado. Isso. E mande para essa pessoa esse vídeo, compartilhe, curta, comente, mande a sua sugestão aqui de tema para a gente, porque tudo isso a gente quer abordar. Então, faça com que esse programa alcance mais pessoas. Talvez esse seja o chamado para agora. Então, ajude a gente aí para que esse programa alcance mais pessoas, tá bom? Então agora vamos fazer a nossa pergunta para o nosso consultor teológico, o pastor Claudionor de Andrade. Pastor Claudionor, hoje a pergunta é menos teológica e mais biográfica. Como foi que o senhor descobriu qual era o chamamento de Deus para a sua vida? De que maneira, na sua vida de crente, de servo de Deus, o senhor foi descobrindo qual era aquele trabalho para o qual Deus o estava comissionando? Eu o saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a influência doméstica. Eu nasci no lar cristão. Num lar profundamente cristão e pentecostal. E minha mãe, todas as noites, relatava-me as histórias bíblicas. Como eu gostava de ouvi-las. E um de seus personagens prediletos era Jó, o sofrido e paciente patriarca. Jó. Até hoje, quando leio esta porção da palavra de Deus, emociono. Quanto ao meu pai, o que posso dizer? Gostava de sua Bíblia, de seus livros de estudo e de suas obras devocionais. A sua estante não era grande, era pequenina, mas como eu gostava de folhear aqueles livros. Se não me engano, devo ter lido todos aqueles volumes. Acham-se eles em meu espírito, em minha alma e em meu coração. Em segundo lugar, eu quero destacar a influência de meu primeiro pastor. Eu sou procedente da Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo.
E esta amada igreja, na época, era dirigida pelo pastor Roberto Montanheiro. Eu sei que muitos irmãos ainda se lembram deste nome, Irmão Roberto Montanheiro. Assim ele gostava de ser chamado. E ele se me tornou o principal mentor de minha chamada ministerial. Um dia, estava ele aconselhando-me. Ele olhou-me nos olhos e disse-me: hei de ver você ainda, Cláudio Honor, chamado ao santo ministério e trabalhando na casa publicadora das Assembleias de Deus. A sua profecia cumpriu-se rigorosamente. Mas na época eu tinha outros planos. Eu queria seguir a carreira como radialista. Aos 18 anos, eu fiz um concurso para locutor na cidade de Santo André e, para minha surpresa, eu fui o primeiro colocado. Então, esse episódio marcou-me de uma forma, eu não digo profunda, mas marcou-me de certa forma. E a partir daquele momento, exercitava-me todos os dias para ser um locutor famoso, para trabalhar numa emissora de rádio e, se possível, numa emissora de televisão. Ao mesmo tempo, sentia-me chamado para o trabalho divino. Eu estava, portanto, em um caminho ainda não definido. E, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de buscar o batismo no Espírito Santo. Neste ínterim, conheci a minha esposa, a irmã Marta Doreto de Andrade, escritora, tradutora, uma mulher cultíssima. Mas na época eu não sabia que ela tinha essa vocação para as letras. Foi um encontro maravilhoso entre eu e a esposa. E enquanto estávamos namorando, eu fui batizado no Espírito Santo. Foi algo maravilhoso. E após eu ter sido batizado no Espírito Santo, no dia 30 de setembro de 1978, eu tive, eu não sei se sonho, não sei se visão. Vi-me de repente numa sala muito grande e havia um homem com uma lista nas mãos, chamando os integrantes para o santo ministério. E o meu nome não era chamado de forma alguma e eu já estava triste. De repente, ouvi aquela voz bem clara e alta: Cláudio Honor Correia de Andrade. Respondi: eis-me aqui. E ele colocou-me no último lugar da fila. De repente, ouvi a voz: meia volta, aí todos saímos para o santo ministério. E a partir daquele dia, não mais procurei seguir a carreira radiofônica, mas a carreira ministerial. Assim se deu a minha vocação. O Senhor chamou-me para trabalhar em sua obra. Então, jovem, não deixe de buscar o batismo com o Espírito Santo. Ore, jejue, santifique-se, estude, tenha bons mentores, homens crentes e tementes a Deus. E quando o Senhor o chamar, diga-lhe: eis-me aqui, Senhor. Faze a tua vontade em minha vida. Este foi o relato da minha chamada ao santo ministério. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, pastor Cláudio Honor. Respostas sempre iluminadas, nos ajudam a compreender melhor os nossos temas e os debates à luz da Bíblia. Deus o abençoe. Nós chegamos ao final dessa edição, mais um programa dos Diálogos Teológicos. Para nós tem sido uma grande alegria poder partilhar a palavra de Deus com cada um dos meus irmãos aí do outro lado da internet. Vamos nos despedir.
pastor Alexandre. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor a todos, até a próxima. A paz do Senhor a todos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e até o próximo Diálogos Teológicos, se Deus assim permitir, que Deus em Cristo Jesus te abençoe.